Bom dia, a nossa aula hoje é no nosso livro de História, na página 56, e nós vamos falar sobre os europeus. Quando a tia fala nesse nome europeus, vocês lembram, traz alguma coisa à mente de vocês? Em algumas outras aulas, a tia já citou esses europeus, que foram aqueles povos que chegaram ao Brasil quando só existiam os índios aqui no Brasil. Foram eles que descobriram o Brasil. E eles são os portugueses, tá bom? Eles vieram de Portugal, eles vieram desse continente europeu, do país de Portugal, tá bom? A tia vai ler aqui um pouquinho. A aula é bem pequena, tá? Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de riquezas. Vieram em caravelas e construíram várias coisas, fortalezas, engenhos, vilas e etc. E quando eles chegaram aqui no Brasil, os índios não tinham a tecnologia que eles tinham. Os índios viviam da caça, da pesca, sobrevivência mesmo, eles só sobreviviam, como acontece até hoje, né? Muitos deles ainda vivem em aldeias que não têm nenhum tipo de recurso de tecnologia, embora que já muitos já fazem parte, já tem muita tecnologia em algumas aldeias, mas ainda tem esses índios que continuam igual era antigamente. Então, eles não tinham luz, eles não tinham móveis, simples móveis, eles não tinham. E aí, quando os portugueses chegaram, eles acharam muito interessante qualquer objeto que era diferente, eles acharam muito interessante. E aí, eles acabaram trocando, que a tia também já comentou isso em alguma outra aula. Trocava por espelhos, trocava por escova, por pente, coisas assim que não tinham valor. E os portugueses sabiam que não tinha valor. Eles tipo que enganaram os índios. E o que os índios tinham, que na verdade era uma terra muito cheia de riquezas, ouro, a madeira em si, que eles ganharam muito dinheiro levando essas madeiras para as construções deles. E acabou que do meio para o fim, eles tomaram conta também do país, né? Colocaram o governo deles aqui no país e acabaram que tomando. Nessa época que eles vieram, os índios não sabiam ler nem escrever, porque ler e escrever também faz parte de uma evolução. E os índios ainda não tinham essa evolução no meio deles, né? A língua que eles falavam era a língua deles, e aí eles ficaram curiosos para entender a língua dos portugueses também. O que os portugueses fizeram? Trouxeram os padres, que naquele tempo serviram como professores, que ensinavam os índios a ler e a escrever, e ensinava a língua do português, né? Por isso que hoje em dia a gente fala a língua portuguesa, porque veio de lá de Portugal, tá bom? Aí aqui continuando a aula. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram os índios que já habitavam nossas terras. Expulsaram os índios das terras e exploraram as riquezas que aqui existiam, levando-as para a Europa. Os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro. E agora a tia vai citar algumas coisas que veio dessa herança dos portugueses para a formação do nosso povo. A língua portuguesa, como a tia já falou, várias comidas vieram de lá, principalmente os doces. As festividades como Carnaval, São João, Natal, a religião católica, porque os padres vieram ser os professores e aí ensinava, dava a educação de aprender a ler e escrever e ensinavam também a religião deles. Diversas músicas,
especialmente aquelas com instrumentos de corda, danças, além de muitos materiais da literatura. Então, muitos livros, né, eles trouxeram de lá também. Então, aqui, não é que aqui no Brasil não tinha nada, tinha, só que era totalmente a cultura, tudo era tudo muito diferente. A evolução que Portugal tinha, que o povo de Portugal tinha, aqui no Brasil não tinha. E essa evolução, muitas vezes, ela traz conforto, né? Ela traz desenvolvimento, que foi o que aconteceu. Desenvolveu, só que o que é errado é porque já era uma terra habitada, né? Então, os portugueses ajudaram no crescimento, na evolução do nosso país, tá bom? Aí diz assim, ó, os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por Pedro Álvares Cabral, tá bom? Então, era Pedro Álvares Cabral, que era um português, que veio comandando essa caravela, tá? Agora nós vamos responder a nossa atividade.